Eu acho que foi em 2010, se eu não estiver enganado, quando eu comprei, quando eu decidi comprar, decidi não, quando eu consegui comprar o meu primeiro carro. E o carro era um Taurus. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste carro. O ano deve ter sido 2010, o ano da compra, mas o modelo do carro era 1997. Então, é possível, se não me falha a memória, que aquele carro em 2010 já estivesse até fora de linha. Mas me pareceu um bom negócio. Por quê? Porque o Taurus, quando ele foi lançado, era um carro caro, era um carro de gente rica, era um carro que chamava atenção. E naquela época, os carros não mudavam de modelo assim tão rapidamente. Não sei se vocês recordam, né? Demorava muito tempo até mudar a aparência do carro e, enfim, me pareceu que eu entraria já compraria, né, o meu primeiro carro assim em grande estilo, chamando atenção, mostrando que eu tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas eu queria mostrar que eu tinha dinheiro, né, que eu estava bem e, enfim, por conta disto tudo, me parecia bom comprar o Taurus. Eu tinha um vizinho que morava no apartamento em frente ao que eu morava. Era um casal de vizinhos. E este vizinho, na época ele tinha por volta assim de 70 anos. E quando eu decidi comprar, eu fui assim entusiasmado dizer para ele que eu ia comprar o Taurus e ele jogou um grande banho de água fria, ele me alertou, me advertiu que não comprasse. Ele disse que não era um bom carro, era um carro famoso por dar problemas. Era um carro caro em vários sentidos. Era um carro cujas peças eram caras, que já havia saído de linha, o que tornaria cada peça muito mais cara. Um carro que sempre estava na oficina e até mesmo a gasolina, o combustível, consumia muito. Então eu gastaria muito com combustível. O meu vizinho me conhecia, né? Sabia que eu não tinha tanta grana assim. Então ele me alertou que eu não teria condições de manter aquele Taurus. Mas eu estava tão entusiasmado que eu decidi não ouvir e comprei o Taurus. Olha, foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. No primeiro momento eu estava de fato assim empolgado, eu queria sair mostrando o Taurus por todos os lugares, mas como ele havia previsto, não durou muito tempo. Logo começou a dar problemas, já era um carro antigo, os problemas eram caros. Enfim, eu acho que eu consegui manter o Taurus por uma média assim de 5 ou 6 meses. E as despesas geradas por esta compra, nossa, se mantiveram por muito tempo. O arrependimento foi grande, só que eu não tinha maturidade naquele momento para ponderar as coisas. E as emoções, elas me governaram e eu comprei o Taurus. E aí, ele me disse uma coisa que foi interessante. Quando eu contei para o meu vizinho, no caso, quando eu disse para ele que eu iria comprar o Taurus, ele disse o seguinte: que Taurus, eu me lembro das palavras dele. Taurus, naquele momento, era um carro que apenas gente desequilibrada compraria. Apenas pessoas desequilibradas fariam aquele negócio, porque era um negócio nada vantajoso. Aí vocês podem estar se perguntando assim, mas o que tem a ver esta história? Olha, esta é uma história de relacionamento. E o problema que me levou a fazer aquele relacionamento, aquela compra do Taurus naquele momento, se reflete muito bem hoje em dia. Se tem uma coisa que é importante para que os relacionamentos aconteçam hoje em dia, é a existência de vantagem. Uma relação precisa ser vantajosa para ambas as partes. Alguém que não busque vantagem em um relacionamento só pode ser uma pessoa desequilibrada. A verdade é esta. Apenas uma pessoa que não tem muita sanidade emocional entraria em uma relação que não lhe fosse vantajosa. Agora que fique bem claro que eu não estou dizendo aqui vantagem financeira, tá bom? Esta palavra vantagem, sempre que é mencionada, as pessoas entendem que é uma coisa financeira, que quem busca vantagem em uma relação busca dinheiro ou coisa parecida. E não é exatamente isto. Vantagem significa que a pessoa ela vai ficar melhor depois daquela relação, que a vida vai crescer em todos os sentidos.
que a vida não vai ficar pior do que era antes. A pessoa não vai contrair, por exemplo, uma obrigação que vai ser complicada de manter sem que haja nenhuma contrapartida. Esta que é a grande questão. E sem que a contrapartida seja superior à desvantagem, à responsabilidade que se vai ter. Esta que é a grande questão. Como o Taurus, por exemplo, né? O Taurus eu tinha que cuidar, eu tinha que pagar, tinha documentação, tinha impostos, tinha uma série de coisas e não havia vantagem. Ele ficava ali parado, dando problemas o tempo inteiro. Era lindo, era um carro, na minha opinião, charmoso, era um carro que tinha uma série de recursos, mas depois de comprar eu percebi que se eu tivesse comprado um carro que eu não queria, que era um carro básico, na época faziam carros que eram básicos, que não tinham absolutamente nada, assim, não tinha, mal tinha a maçaneta para abrir o vidro do carro. O carro não tinha nada, 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 nada. Não vinha, na época os carros tinham os rádios, toca-fita, né? Não vinha nada, não vinha rádio, vinha só o espaço, né? Depois, alguém que tivesse comprado o carro poderia até acrescentar estes itens, mas não tinha nada. Agora, se eu tivesse comprado um carro básico, seria mais vantajoso. Um carro novo daria menos problemas, né? Eu poderia andar com ele, que é o propósito do carro, enfim, me atenderia. Já o Taurus tinha tudo, absolutamente tudo. Ares condicionados por todos os cantos do carro, totalmente digital, enfim. Lindo de morrer, no entanto não prestava, não tinha nenhuma vantagem. Para se fazer um negócio, é preciso que este negócio seja vantajoso. É preciso que a pessoa que vai fazer o negócio decida que realizar o negócio lhe seja vantajoso. E o relacionamento é um negócio. O envolvimento, não. O envolvimento tem a ver com sentimentos. Mas a decisão de se relacionar é uma negociação, é um negócio, é assumir obrigações, é adquirir direitos, enfim. Tem a natureza jurídica de um negócio, um relacionamento. E as pessoas estão cada vez mais conscientes disto. As pessoas, elas percebem que, enfim, elas precisam fazer coisas nas suas vidas, né? Que o mundo está mais dinâmico, mais agitado, que elas não têm tempo para tantas coisas, que é difícil administrar o que acontece em uma sociedade, que é uma sociedade humana complexa e, enfim, as relações, elas têm que valer a pena, elas precisam ser vantajosas. Se um homem se envolve com uma mulher, o que este homem espera é que a vida dele se torne melhor. Eu não estou dizendo que ele quer que a vida seja melhor o tempo inteiro, que ele não espera que ele espera que nunca haverá problema algum. Não, de maneira alguma, né? Mas que, de maneira geral, a vida seja melhor do que estar sozinho. Se a pessoa imagina que estar sozinho será mais vantajoso, por vários motivos, quando eu digo que imagina que estar sozinho será mais vantajoso, não é assim, ele vai ficar com quem ele quiser, com tantas mulheres ele quiser. Não, não é isso não. Como eu já disse em outros vídeos, os homens nem querem mais tanto assim ficar com mulheres, como se imagina, né? Como se disse durante muito tempo. Isso daí é uma grande ilusão. É óbvio que ainda tem os homens que querem sim colecionar, ter uma quantidade de ficantes o máximo possível, mas de maneira geral os caras já não querem tanto assim. Então quando eu falo de sentir que a vida sozinho é melhor, não é simplesmente no sentido da liberdade para ter quantas mulheres quiser, não. É no sentido de que o cara está mais em paz, né? O cara está livre para administrar a vida dele como ele quiser, não é no sentido de ficar com quem ele quiser, mas tomar as decisões que ele quiser, ficar numa boa na casa dele, com os projetos dele. Enfim, se a pessoa sente que viver desta maneira é melhor, por que a pessoa vai se relacionar? Entende o meu raciocínio? Entende o problema que eu estou lançando aqui neste vídeo? E isto vale para homens e para mulheres. Agora, claro, o meu canal predominantemente é um canal assistido por mulheres. Mulheres heterossexuais
e que estão querendo um relacionamento. Então, estas mulheres precisam ter consciência do que está acontecendo, de qual é o cenário histórico-social. Porque senão a pessoa vai lidar com regras já ultrapassadas, vendo um mundo que não existe mais, imaginando que os comportamentos são idênticos aos comportamentos que eram antes e, enfim, não é mais da mesma maneira. Imaginando, por exemplo, que se ela for bonita, se ela for gostosa, que ela será escolhida. E não, isto continua sendo importante, sem dúvida alguma, né? Até mesmo ou em relação a um carro, por exemplo, até hoje eu olho um carro e se eu acho o carro bonito, isto, sem dúvida alguma, conta muito, mas muito mesmo. Só que está longe de ser suficiente. Este que é o ponto. Uma mulher bonita já não vale mais tanto assim. Não estou dizendo que não importa, não estou dizendo isso não, mas já não vale mais tanto assim. Aquele momento em que homens morriam por mulheres bonitas, um momento assim glorioso, né, já passou. Infelizmente, já não é mais da mesma maneira. Eu sei que vocês podem dizer assim, mas eu conheço caras que são assim, sem dúvida alguma, estes caras ainda existem. Mas só que antes era global, era generalizado. Agora não, agora são bolhas. Em algumas bolhas isto ainda é mais importante, ainda é importante. Em outras bolhas já não é mais tão importante assim. É isso que eu quero que vocês entendam. O que é preciso entender é o seguinte, que numa relação, se uma pessoa não for vantajosa para outra, ela não vai ser escolhida pela outra. Este que é o ponto. Numa relação, se a outra pessoa não entender que quando tu entrares na vida dela, se a outra não entender que a vida dela vai se tornar melhor, ela não vai te escolher. Ela é livre, ela está numa boa. A não ser, aí como me disse lá o meu vizinho, né? A não ser pessoas desequilibradas. O meu vizinho disse isso, que Taurus era um carro, naquela época, que apenas pessoas desequilibradas comprariam. E hoje em dia, muitas relações são relações que apenas pessoas desequilibradas embarcam nelas. Uma relação que não é vantajosa, apenas pessoas desequilibradas vão entrar nestas relações. Desequilibradas como eu estava naquela época, sabe? Hoje em dia essas pessoas são chamadas de os emocionados. Esses caras são chamados de os emocionados. Aqueles caras que sempre se sentiram assim atrás, que nunca se destacaram, que foram rejeitados por muitas mulheres e que ainda querem mostrar coisas para as outras pessoas. Eu queria mostrar coisas para outras pessoas quando eu comprei o Taurus lá no passado, sabe? Eu queria mostrar sucesso, eu queria demonstrar, né, que eu estava crescendo na vida, eu queria demonstrar que eu cresci muito mais do que eu havia crescido de fato, que eu tinha dinheiro que eu não tinha. Enfim, eu queria mostrar coisas para os outros naquele momento. Foi a minha carência, o meu sentimento de inferioridade naquele momento que me levou a fazer aquela negociação. E o mesmo pode ser dito em relação a relacionamentos, né? Fica estranho essa forma, né? Em relação a relacionamentos, enfim. O mesmo pode ser dito quanto a relacionamentos hoje em dia. Somente pessoas carentes entram. E não é, e que fique bem claro, não estou dizendo assim, não é porque tu não sejas legal. Tu podes ser legal. E as pessoas têm dificuldade para entender isso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou muito legal, eu sou bacana, eu respeito os outros, eu trato bem os outros. Se um cara estiver comigo, eu sou inteligente, eu sou divertida, enfim, né? Aí a pessoa, pelo seu próprio juízo, ela entende que ela é legal demais. Às vezes, ela não é o que ela imagina ser. Ela não é tão engraçada, ela não é tão bonita, ela não é tanta coisa assim. Muitas vezes isso acontece. Às vezes ela é engraçada, ela é prestativa, ela é tudo o que ela diz ser. Só que ela não é aquilo que o outro está buscando. Então, vantagem é vantagem de acordo com as expectativas do outro e não com as tuas expectativas. E eu já disse aqui várias vezes como é que nós podemos ser vantajosos exatamente como nós somos para outras pessoas. Que é quando nós somos capazes de atrair pessoas que estão de acordo com os nossos valores, que são parecidas. Porque se eu me acho um cara fantástico, mas eu decido me relacionar com uma mulher que busca outra coisa,
Não adianta, por mais fantástico que eu seja, ela não vai se interessar. E não adianta eu fazer como muitas pessoas fazem. Ah, essa mulher tem mau gosto, essa mulher é burra. Não adianta, não adianta, não adianta. Isso é o discurso do ressentido. Aquele que perdeu, aquele que foi rejeitado, aí ele tenta desmerecer a outra pessoa porque, enfim, ele queria, mas não foi querido. E eu vejo muita gente fazer isto. É um erro crasso, não funciona desta maneira. A melhor coisa é buscar aqueles que são compatíveis. Aí sim, tu terias a garantia de que aquilo que tu tens a oferecer é o que o outro espera, então vale muito a pena para ele, vai dar certo. Agora tem muita gente que fica atirando para qualquer lado. Entende uma coisa? Ser essa pessoa emocionada não vai te ajudar. Eu nunca vi um homem emocionado ter uma vida amorosa feliz. Na maior parte das vezes ele não tem nada, e quando ele não tem, ele não é querido, no máximo ele é usado. O mesmo eu posso dizer para as mulheres. Eu nunca vi essas mulheres assim que estão carentes demais, sabe? Totalmente impulsionadas pela sua carência, pela sua ansiedade. As mulheres emocionadas, nunca vi também estas mulheres serem felizes e realizadas. Na maior parte das vezes elas não conseguem o que querem e quando acham que conseguiram o que querem, se decepcionam. Entra alguém na vida delas que é uma pessoa problemática, é uma pessoa que, enfim, como é que tu tens a garantia de que vai entrar a pessoa certa? Se tu tiveres a garantia de que tu tens condições de tornar a vida da outra pessoa melhor, de que tu serás vantajosa para outra pessoa. Aí sim, tá? O outro que tem liberdade de escolha, o outro que não é governado pelos seus sentimentos, pela sua carência, sabe? O outro que não está desesperado, que está com uma vida boa, que está com uma vida legal, que não precisa. Se ele te escolhe, é porque ele entende que tu és uma vantagem para ele. Como eu já disse, essa vantagem não é uma vantagem financeira. Porque as pessoas também que estão fracas demais e que sabem que elas não são uma vantagem, elas detestam ouvir essa palavra. Elas detestam. Ai, vantagem, elas querem dar outro sentido, outra conotação à palavra, né? É porque as pessoas não têm valores. Não, exatamente porque as pessoas têm valores que elas buscam o que é vantajoso. Quem não tem valores é que busca o que é desvantajoso. Exatamente o contrário. Não cai nessa, não tenta te convencer disso daí não, tá bom? Quem não tem valor e valores, são coisas diferentes, aceita qualquer coisa, busca qualquer coisa. Por quê? Porque quem não tem nada disto vive sob controle das próprias carências. Agora, quem sabe o que quer da vida, não vai admitir qualquer coisa, vai exigir, só vai sair da sua solidão se for mais vantajoso estar com alguém do que estar só. Estar só hoje em dia é sinônimo de vida boa e de liberdade. As pessoas hoje em dia substituíram relacionamentos amorosos por boas amizades. A lógica hoje é completamente diferente. Tem até experiências já de amigos que formam condomínios e estão morando juntos. Enfim, tem outras modalidades de relacionamento surgindo aí. Então, se tu queres um relacionamento amoroso, tu tens que entender o que está acontecendo e jogar conforme a regra. Não adianta desespero, não adianta insistência e não adianta reduzir os critérios. Por quê? Porque senão apenas gente desesperada vai entrar na tua vida. E por fim, eu não posso acabar este vídeo sem te chamar para o DUP, né? Porque lá nós podemos aprofundar todas estas coisas. O QR Code está sempre aqui. É uma comunidade que eu tenho certeza que vai agregar valor na vida de todos aqueles que assistem aos meus vídeos e que decidirem fazer uma experiência por lá. Então, se tu quiseres aparecer, conhecer os conteúdos, ver a dinâmica da comunidade, ter uma interação mais próxima comigo, vai ser legal, eu posso agregar valor à tua vida. Clica no QR Code, vem para o grupo, mas não esquece, é super importante entrar no nosso grupo de Telegram. Por quê? Porque é por lá que a interação ela acontece. Um grande beijo, muitas bênçãos e até o próximo vídeo.